proteção contra curto-circuito em fotovoltaica. Primeira coisa importante, gente, eu não faço proteção contra curto-circuito em fotovoltaica, tá? Eu sei que isso vai deixar vocês revoltados da vida. Não, eu não protejo o curto-circuito. Aquele fusível, aquele disjuntor que está lá no meu string não é para proteção contra curto-circuito. Bom, só esclarecer uma coisa, tudo que eu estou falando só serve, é aplicado, totalmente aplicado, para o sistema fotovoltaico conectado à rede, ok? Com o off-grid, eu não sei nada de off-grid, mas é outra coisa, existe lá sim, proteção contra curto-circuito, é diferente, ok? E quando a gente falar no híbrido, eu não estudei híbrido ainda, não sei como nós vamos desenvolver o híbrido no Brasil, então eu não posso afirmar se ele vai precisar ou não de proteção contra curto-circuito. O fotovoltaico conectado à rede ou on-grid, eu não protejo contra curto-circuito. E esse conceito que é o conceito complicado. Vocês devem estar pulando aí, ainda bem que eu não estou vendo o chat, vocês devem estar pulando aí reclamando que eu estou maluco. Vamos devagar que eu não estou não. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente e entender a curva IV. Quando eu falo em eletricidade fotovoltaica, quando eu estou falando do dimensionamento elétrico, no que eu preciso entender o conceito. Se eu entender a curva IV, o resto todo eu desenvolvo. A gente dá muito pouca atenção a essa curva. Eu também dava pouca atenção a essa curva. Para ser sincero com vocês, eu só fui parar para dar atenção nessa curva quando fui lá, a convite da Ecore, fui visitar junto com eles a SolarEdge em Israel, e meu inglês de faculdade, né? Eu estava com dificuldade de me comunicar com o engenheiro da SolarEdge, e na hora que a gente só conseguiu se comunicar bem quando a gente botava matemática. E na hora que a gente começou, quando ele começou a me explicar a curva IV, eu pensei, bom, deve ter alguma coisa importante para esse cara estar falando na curva IV. Então, vamos dar um entendimento aqui na curva IV. O que é a curva IV? Toda célula tem uma curva característica de tensão e corrente, por consequente, todo módulo fotovoltaico, que é um conjunto de células, tem uma curva IV característica, né? O que é a curva IV? A curva IV é uma curva que tem como objetivo correlacionar corrente e tensão do módulo. Eu tenho 4 pontos, né, que eu vou chamar aqui de 4 pontos notáveis numa curva IV. O meu primeiro ponto notável é quando eu tenho tensão e não tenho corrente, ou seja, quando minha tensão, quando eu tenho tensão, que ela tem um valor, e a minha corrente é igual a zero. Quando eu tenho tensão e não tenho corrente, é quando o meu circuito está aberto. É a minha definição de circuito aberto, então eu tenho a minha VOC, que tem um número K, que eu não sei qual é. Pronto. Cheguei aqui no gráfico e tem esse primeiro ponto. Eu tenho a corrente igual a zero e minha tensão de circuito aberto, que no caso é minha tensão máxima. Eu tenho um outro ponto quando ocorre o efeito contrário. Quando a minha corrente tem o seu valor máximo e a minha tensão é zero. Quando isso ocorre, isso é justamente a definição de curto-circuito. Curto-circuito é quando eu tenho uma corrente circulando com uma queda de potencial igual a zero. Tem aqui o meu segundo ponto notável. O que eu sei? Eu não quero, quando eu monto um sistema fotovoltaico, meu objetivo não é nem corrente, nem tensão. Meu objetivo, quando eu monto um sistema fotovoltaico, na verdade, é potência. É isso que eu quero. E fotovoltaica é dado em que é uma energia, a corrente elétrica é em corrente contínua. Então a gente sabe que o meu objetivo é obter energia, e eu sei também que energia é potência multiplicado por unidade de tempo. Se nós estamos falando em corrente contínua, eu também sei que potência em corrente contínua é dada por P igual a V vezes I. Então, o que eu quero, na verdade, que meu módulo me entregue é justamente o resultado de P vezes I. Ora, quando eu tenho VOC, o meu I é zero. Logo, esse produto é zero. Então, a potência aqui, nesse ponto, em VOC, é igual, potência em VOC é igual a zero. Quando a minha corrente é a corrente de curto-circuito, minha corrente é a máxima, mas, por consequência, a minha tensão é zero. Logo,
esse produto aqui também é zero. Então, nesse momento aqui, eu também tenho uma potência zero. Agora, se para cada corrente que ocorra, eu verificar, deixa eu botar o pretinho aqui, para cada corrente que ocorra, eu multiplicar a corrente vezes a tensão, eu vou ter uma potência equivalente, e com isso eu consigo fazer uma segunda curva. Esta curva de azul é a curva de potência. E meu objetivo qual é? Meu objetivo é maximizar a potência que eu tenho, ou seja, em qual local essa potência máxima. Bom, o local que a potência máxima é justamente aqui nesse limite, aqui nesse cocoruto derivado da segunda desta curva. E esta potência máxima vai acontecer em algum determinado ponto da minha curva IV. Este ponto da minha curva IV é meu ponto de máxima potência, que se correlaciona a uma tensão, agora uma tensão de máxima potência, e uma corrente de máxima potência. Então, com isso agora, eu obtive meus 4 pontos notáveis, isso é termo que eu uso, meus 4 pontos notáveis da minha curva IV. A minha corrente de curto-circuito, a minha corrente de máxima potência, a minha tensão de circuito aberto e a minha tensão de máxima potência. Legal. Qual é meu problema? O meu problema é que esta curva desta forma, ela é um retrato de determinadas condições. Então, a curva IV padrão que eu tenho, que eu recebo em um módulo, que eu recebo, está em todos os datasheets de módulo, essa curva padrão, é uma curva para as condições STC. Aí vamos lembrar o que são condições STC. São quando eu tenho, STC é quando eu tenho uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e eu tenho a temperatura de célula de 25 graus Celsius, além de, é claro, a massa de ar a M1,5, mas a gente não tem muita influência sobre a massa de ar. Então, essas condições, o meu ISC, o meu IMP, o meu VOC, o meu VMP, são esses para as condições STC. O que eu sei, eu tenho certeza absoluta, que eu nunca tenho as condições STC. Simultaneamente, 1000 watts por metro quadrado e temperatura de célula de 25 graus Celsius, só em laboratório. Vou ter mais ou menos de 1000 watts por metro quadrado, vou ter muito provavelmente uma temperatura de célula maior do que 25 graus Celsius. Então, essas condições eu não tenho. O que eu preciso agora é entender, tendo essa curva em mente, eu preciso entender o que ocorre quando eu vario a irradiância ou quando varia a temperatura. Mas antes disso, vamos fazer o primeiro entendimento que a gente pode tirar dessa curva aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Acho que consigo, legal. Primeiro entendimento que a gente tem que tirar dessa curva aqui. Reparem que a diferença entre... Deixa eu apagar que a diferença entre o ISC e o MP é pequena, gente. É normalmente menor do que 10%. Lembrando, a gente vai voltar a essa discussão mais à frente no webinário, lembrando que quando nós estamos trabalhando em corrente alternada, aí de... Oh, meu Deus, não é isso que eu quero, não. Aí de curto-circuito em corrente alternada é diferente. O ICC em corrente alternada é pelo menos 5 vezes a nominal. Mas em muitas condições nós trabalhamos com 10 vezes a nominal e até 20 vezes a nominal, se eu estiver falando, por exemplo, com curto-circuito no Borne, nas buchas de baixo de um transformador com 5% de impedância. É muito maior. Aqui eu estou falando em 10%. Então, a filosofia, se eu realmente quiser proteger contra curto-circuito, eu teria que trabalhar com um número, né, no meio do caminho. Se a gente puxar aqui, estou puxando um módulo na memória qualquer, né, não estou nem trabalhando com o módulo, olhando o catálogo, com o módulo na memória qualquer, eu vou ter, por exemplo, aqui com 8,38 amperes de corrente de máxima potência em SC e com 9,15 amperes de corrente de curto-circuito em STC. Gente, eu vou trabalhar com que dispositivo de proteção? Né? Eu vou ter um relé hipersensível com 9,05, com 8,56, né? E eu começo a ter uma dificuldade
muito grande. É possível? É possível. A gente usa um relé, né, de última geração, caríssimo, para ficar protegendo célula quando está curto-circuito, tá? Então, a gente já tem uma dificuldade para isso aí. Voltando lá para nossa apresentação, aqui bonitinho. O que ocorre, né? Aí agora eu resolvi tirar a curva padrão de um catálogo qualquer. Peguei aí da Canadian, eu peguei do CS6U 320, o que vem nele das curvas e ver o que ocorre quando eu vario a irradiância. Mantive a temperatura constante de 25 graus Celsius quando eu vario a irradiância. Nós temos aí uma curva de 1000, uma de 800, uma de 600 e outra de 400 watts por metro quadrado. A gente vai ver que a corrente varia bastante entre uma curva e outra, mas a tensão varia muito pouco. Eu tenho uma variância muito pequena na tensão. Eu vou afirmar, para fins filosóficos, conceituais, ele está errado, tá? Mas na grande maioria das aplicações você pode utilizar isso. Eu vou afirmar que a tensão não varia com a radiância, tá? Só quem varia com a radiância é a corrente. Isso está errado, tá, gente? Tem uma pequena variação, mas para os conceitos que eu quero que vocês entendam, para a maioria das decisões que vocês vão tomar, essa extrapolação é bastante válida, tá? Então vamos voltar aqui agora. Cadê você? Destacando aqui a curva. Reparem, essa zoninha aqui, ó. Olha a zoninha aqui, ó. Aqui é 40, aqui é 45. O meio disso aqui, no olhômetro, está mais ou menos por aqui. Então, isso aqui, se variou alguma coisa, variou de 42,5 para 45. Ou seja, variou mais ou menos 2,5 volts em 45 volts. Isso dá 1% dá 10% dá 4,5, isso dá algo em torno de mais ou menos 5% de variação. No máximo, isso estou no olhômetro, tá? Esse gráfico não tem precisão. Vamos olhar agora a corrente. Olha só, essa aqui, opa, esqueci quais são as curvas, não copiei para cá, ó, 400 watts por metro quadrado, essa é de 600, essa é de 800, essa é a de 1000. No olhômetro, tá? ISC para 1000, algo em torno de quase 9. Vamos botar 8,8. É isso? Desculpa, quase 10, né? Quase 10. Então vamos alterar aqui, botar para 9,8. A ISC para 800, também no olhômetro, algo em torno de 7,8. A ISC para 600, algo em torno de 5,8. E a ISC para 400 watts por metro quadrado, algo em torno a 3,8. Gente, olha só. De 400 watts por metro quadrado para 800 watts por metro quadrado, o que eu fiz? Eu dobrei a irradiância. De 3,8, se eu dobrar, daria o quê? 7,6. E eu estou usando o quê? 7,8. Então, eu fiz isso no olhômetro, eu também praticamente dobrei. Aliás, até dobrei um pouquinho mais. Então, a corrente, ela varia proporcionalmente com a irradiância. Isso agora começou a ficar um pouquinho mais importante. Lembra que, e aí eu vou dar um Chutovski aqui, o ponto de máxima potência é normalmente nesse cocoruto aqui da curva, tá? Se eu fizer, ele está mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Então, o que acontece? O meu V está aqui, mas o meu V não me interessa. O meu, ops, tá ruim isso aqui. O meu IMP está aqui. Então, lembrando, né? É 9,8 aqui, isso aqui é o meu ISC, o meu IMP, aqui deve estar na faixa de 9, aqui deve estar na faixa de 7, deixa eu apagar isso aqui, ups. Aqui deve estar na faixa de 7,
aqui deve estar na faixa de 5 e aqui deve estar na faixa de 3. Mais ou menos, tá? Isso eu fiz uma conta bem burrinha. Repare o seguinte, né? Quando eu estou com 800 watts por metro quadrado, o curto em 800 watts por metro quadrado não chega nem na IMP de 1000 watts por metro quadrado. O curto de 600 watts por metro quadrado não vai chegar nem na IMP de 800 watts por metro quadrado. Então, gente, qual seria o dispositivo que eu iria escolher? O que eu escolho? Né? Então, por aqui já complicou a minha vida de eu definir qual o fusível, qual o disjuntor que eu uso, porque eu não sei qual é a radiância. Se o curto-circuito der com uma irradiância baixa, eu protejo, não protejo? E quando subir a irradiância, como é que eu resolvo a minha vida? Isso com a gente limitando por 1000 watts por metro quadrado. Se você parar e buscar, eu não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me envie. Né? Eu, inclusive, perguntei a alguns fabricantes, ficaram me olhando com o cara como se eu fosse um extraterrestre. E se eu tiver mais do que o 1000 watts por metro quadrado? Gente, eu não tenho, realmente, eu acho isso quase impossível de você ter, fora no laboratório, 1000 watts por metro quadrado e 25 graus Celsius. Porque eu tenho uma radiância boa. Pô, cara, como é que aquilo vai ter só 25 graus Celsius? Eu acho difícil. Vai ter mais do que 25 graus Celsius. Mas eu posso ter mais do que o 1000 watts por metro quadrado. Aliás, no Brasil, eu vou ter mais do que o 1000 watts por metro quadrado. A nossa preocupação, nosso problema conceitual é que nós estamos trazendo um conhecimento europeu onde eles têm níveis de radiâncias menores do que o nosso. Então a gente precisa interpretar e fazer as extrapolações necessárias. Vai para o Nordeste, sol de meio-dia em Teresina. Vai dar 1000 watts por metro quadrado, mais do que 1000 watts por metro quadrado, gente. Vai dar mais do que 1000 watts por metro quadrado. E cadê a curva IV do 1000 watts por metro quadrado? Bom, primeiro, né, se não houver nada internamente, nenhum efeito físico que mude esta regra, eu poderia extrapolar, e eu estou fazendo agora inferências e extrapolações, né, que a corrente de 1000 watts por metro quadrado, de 1200 watts por metro quadrado, ela mantém a proporção, ou seja, eu subi 20% em relação a de 900 watts por metro quadrado. Então ela seria algo, deixa eu ver se eu consigo, ela seria algo em torno do quê? Né? Se eu tenho mais 20%, seria algo em torno de 9,8, que é o quê? Que é o ISC a 1000 watts, vezes 1,2, que foi a minha variação. Vai dar quase aí, praticamente, 12 amperes. Reparem que a corrente de curto-circuito subiu, mas a corrente de máxima potência também subiria. Se essa corrente... saco. Vou trocar aqui. Se essa corrente de máxima potência fosse 9 amperes, por exemplo, ela subiria nos mesmos 20%, algo em torno que a 10,8 amperes. Reparem que no momento de muita geração, eu teria a minha corrente que está gerando energia. Isso não é defeito. Isso é o que eu quero mais energia. No momento de muita geração, eu teria tendo uma corrente em condições normais, essa corrente de funcionamento superior aqui. Superior a, vou botar o coloridinho aqui, superior à corrente de curto-circuito que eu tinha nas condições STC. Então, gente, eu estou numa confusão enorme. Né? Eu tenho dificuldade de escolher qual é o range para baixo entre o que é máxima potência e o que é curto-circuito. Né? Já estou com essa dificuldade e tem um problema. E se eu tiver mais do que 1000 watts por metro quadrado? Bom, Vinícius, mas olha só, não tem 1000 watts, mais do que isso. Se tiver, dá um problema, coisa do gênero, você não conseguiu uma curva. Não conseguiu uma curva. Aí eu rodei, eu encontrei uma curva específica modelada. Esse é um blogueiro também, eu tenho que achar o blog para poder referenciar. Né? É muito feio isso, a gente usa e não referencia. Ele modelou, né? Ele pegou o modelo teórico de uma célula fotovoltaica, jogou no MATLAB, ou no MATLAB, num software qualquer, não posso dizer se foi no MATLAB, e fez as curvas. E ele fez a curva aqui, ó, do 1200 watts por metro quadrado. Inclusive, foi nele, né? Foi no artigo dele que eu realmente entendi
esse detalhe, né? Que ele varia praticamente na mesma proporção. Então aqui é um módulo, eu não sei qual a potência do módulo, não lembro mais quando eu peguei. Repara, olha a minha curva de 1.200 watts, de 1.000 watts metro quadrado aqui, ó. Esse módulo aqui estava batendo com um ISC menor do que 7,5, quase 7,5. Olha a curva de 1.200 aqui, a marronzinha. Ele já bateu em quase 9. Então, realmente, quando você pega o modelo matemático do módulo e roda numa simulação, você vai obter curva diferente. Ou seja, então, se eu tenho mais sol, se eu tenho mais irradiância, a corrente de SC e a corrente de MP vão subir. Por causa disso, eu tenho uma enorme dificuldade de fazer isso, de fazer a proteção. Definir, bem, gente, como é que eu protejo? Pessoal, é muito simples. Eu não protejo. Eu aceito que pode correr uma corrente de curto-circuito em qualquer momento. Se eu aceito que essa corrente de curto-circuito pode ocorrer em qualquer momento, para fins de dimensionamento elétrico, a corrente que eu uso para calcular é a corrente de curto-circuito. De novo, a corrente que eu uso para fazer todo o dimensionamento elétrico no lado de corrente contínua no sistema fotovoltaico é baseado na corrente de curto-circuito. Você está acostumado a fazer isso em corrente alternada e você calcula corrente alternada. Exemplo, corrente de projeto, corrente base, 100 amperes. Corrente de curto-circuito, por exemplo, 1.000 amperes. Como é que eu faço? Eu vou dimensionar o cabo. Como é que eu olho a tabela dele? Como é que eu faço para dimensionar esse cabo? Eu procuro um condutor que naquelas condições seja capaz de conduzir o quê? 100 amperes. E aí eu sei que esse cabo tem uma curva de suportabilidade que é algo assim, né? Aqui é a corrente, aqui é o tempo. Quanto maior a corrente, menos tempo ele suporta, e eu tenho que garantir o quê? Que eu vou colocar um dispositivo de proteção que ele desarme, que ele desligue antes que o meu cabo danifique. Ou por uma corrente de sobrecarga, ou seja, um pouco maior que a nominal, ou para uma corrente de curto-circuito que ela é muito maior. Então eu pego aí, boto um relé ou coisa do gênero que faça, por exemplo, algo assim, né? Aí eu sei, aí eu calculo que o meu curto-circuito naquele ponto está, que naquele ponto é aqui, que está aqui. Meu curto-circuito, minha corrente de curto-circuito é aqui. Por exemplo, ali, 1.000 amperes. Oh, meu Deus do céu. 1.000 amperes. Se minha corrente de curto-circuito levar muito tempo para desligar, o que vai acontecer? Esse cabo vai se danificar, eu perco o cabo. E ele pode causar aí incêndio, uma série de outras coisas. Então o que eu faço? Eu boto um dispositivo de proteção, o que vai acontecer? Se eu projetei isso aqui certinho, antes desse tempo, neste tempo aqui, o disjuntor ou fusível desliga ou abre e eu protejo o cabo. É isso que eu faço. Por quê? Porque não faz sentido eu dimensionar o tempo todo uma corrente de 10 amperes, eu dimensionar o cabo para suportar uma corrente o quê? 10 vezes maior. Eu vou sair, por exemplo, isso aqui daria um cabo em eletroduto, em B1, isso aqui deveria dar um cabo 35 milímetros quadrados. Se eu fosse dimensionar isso para suportar o tempo todo o curto-circuito, esses 1.000 amperes, isso aqui de cabeça vai dar uns 3 cabos, 300 milímetros quadrados. Isso é inviável economicamente, não faz sentido. Então, o que eu faço? A gente dimensiona pela corrente que nós precisamos, ou seja, pela corrente de projeto, e protejo para que, se houver algo diferente, eu atuo. Então, é o nosso estudo de coordenação e seletividade. Isso que a gente faz na parte de corrente alternada. Todo engenheiro eletricista eletrotécnico viu isso aí na graduação, no curso técnico. Só que agora, quando eu pegar a corrente contínua,
Eu estou falando que eu teria uma IB de, vamos botar que eu tenha 10 séries em paralelo, uma IB de 80, desculpa. Vamos botar que cada série tenha 8,08 de 9 de SC, pagando, né? 9 de SC. Então o que eu faço? Eu passo 10 em paralelo, eu tenho uma corrente de 90 amperes de IMP, né? A minha IB, se eu usasse a minha IB como sendo a minha IMP, 10 vezes 90, que eu tenho 10 séries em paralelo, 10 vezes 90, né? E a minha SC? A minha SC, que eu chamo minha ICC, e aqui eu chamaria, né, em fotovoltaica de SC, seria quanto? Por exemplo, 99 amperes. Gente, aqui, já que eu tenho dificuldade de setar esse número, eu tenho que considerar esta corrente aqui. Porque eu garanto que meu cabo vai suportar. Esse é um ponto. A diferença não é muito grande, né? Eu já poderia fazer isso. E aí você agora vai ser cri-cri e vai dizer, Vinícius, mas eu quero. Cara, mas você tem outro problema. Vamos entender aqui? Eu vou botar só uma série para facilitar a minha vida no desenho, porque por mais que eu melhore nessa mesa digitalizadora, nunca fica tão bom do jeito que eu queria. E aqui eu tenho meu inversor, né? Eu tenho, por acaso botei, mas vocês enxerguem N módulos aqui em série. Ali está um lado e aqui está o outro lado. Vamos botar que você calculou um fusível para o meio do caminho. No problem. Você resolveu calcular o fusível do meio do caminho e botou um fusível aqui. Um aqui e outro aqui. Até aí, tranquilo para todo mundo, né? E aí houve um curto-circuito, por um motivo qualquer, daqui para cá. Se isso aconteceu, o que vai ocorrer agora? O fluxo da corrente vai fazer isso aqui, né? Vai passar por aqui. Se tiver sol, né? Se tiver sol, eu tenho isso aqui. O que vai acontecer então? Este fusível vai romper, vida que segue. O que acontece com a corrente? Vai a zero. Tranquilo, você está protegido, você escolheu lá, você foi cri-cri a beça, achou, botou um relé de última geração. Show de bola. Agora, eu vou mudar, tá? Deixa eu voltar aqui. O curto não foi ali. O curto resolveu ser aqui. Durante a circulação da corrente agora. Aqui. Protegeu? Não. Né? Mas Vinícius, eu vou botar outro fusível que eu sou cri-cri. Tá bom, gente. Você quer botar outro fusível? Vamos botar outro fusível. Você vai botar outro fusível aonde? Resolveu botar outro fusível aqui. Agora você já tem 2 fusíveis, tá, gente? Você resolveu botar mais um outro fusível. E agora? Agora ele funciona, né? E agora eu vou botar, e o curto-circuito aconteceu aqui. Moral da história. Eu teria que botar tantos fusíveis que não faria sentido, né? Eu nunca vou ter uma proteção eficaz contra o curto-circuito. Se eu não consigo ter proteção eficaz contra o curto-circuito, eu preciso entender o seguinte: se ele acontecer, eu não posso causar dano às pessoas e aos bens. Então, quando eu tenho um curto-circuito, eu suporto. Todo mundo tem que suportar cabeamento, seccionamento, o cabo, a seccionadora, o fusível não tem, né? O cabo, a seccionadora, o DPS, o Borne Sindal, seja lá que for, velho, todo mundo precisa suportar continuamente a corrente de curto-circuito. Eu perco o quê? Eu perco geração, né? Eu perco potência. A potência não vai ser mais entregue à concessionária, mas isso é dinheiro. Quem se preocupa com dinheiro são vocês e com os seus clientes. Quem se preocupa com segurança somos nós como sociedade, sou eu como engenheiro. É meu dever me preocupar com a segurança das pessoas. Aliás, é meu dever e dever de vocês me preocupar com a segurança da pessoa. Então, já que eu não consigo fazer isso, e eu tenho mais ainda, eu também não tenho como apertar o botão, né, de off no sol. Aconteceu isso se eu tenho radiância, como é que eu aperto o botão de off? Tem jeito de eu ter um sensor em algum lugar e mandar desligar todos os módulos? Na tecnologia de string tradicional, não. Né? Outras tecnologias, o MLPE
vai fazer isso. Nós estamos nos limitando à tecnologia de string, que é essa que a gente trabalha, né? Então, o principal, as outras têm suas peculiaridades. Esse dimensionamento essa preocupação está dentro da tecnologia de string. Por quê? Porque é mais aplicada, né? É o que a gente mais usa hoje, então a gente precisa entender, até para tomarmos, se for o caso, a opção, né, o porquê não usar o string e usar uma outra tecnologia que suporte, que resolva isso. Então, eu não tenho o botão de desliga, então eu tenho essa dificuldade. Então, a NBR 5410 vai me exigir que eu tenha cuidados, né, quanto a isso, que eu tenha cuidados tanto no proteção contra choque elétrico. Eu tenho um item da 5410 que trata sobre isso, proteção contra choque e proteção contra incêndio. Como é que eu vou evitar o incêndio aqui se tiver um curto? Incêndio ocasionado pela corrente. Simples. Dimensionando. Para quê? Dimensionando todo mundo para suportar a corrente de curto-circuito. Aí complicou de novo. Vinícius, mas qual corrente de curto-circuito? Porque a corrente de curto-circuito que eu tenho no datasheet é a corrente do curto-circuito em condições do quê? STC, 1000 watts por metro quadrado a 25 graus Celsius de temperatura de célula. É isso que eu tenho. E na hora que aconteceu o curto, qual a temperatura de célula? Desculpa, qual a radiância que eu tenho? Não sei. Posso ter agora 600 watts por metro quadrado e 2 horas depois, ou em outro local, ter 1.200, 1.300, 1.400 watts por metro quadrado. Então, só ISC não é o suficiente. Então, nós vamos projetar, quando eu fizer o cálculo, né, com a corrente que meu cabo, minha seccionadora e etc. precisa suportar, vai ser um fator K, que nós vamos ver mais à frente, multiplicado pela ISC em condições do que STC. Por quê? Porque, por experiência, né, porque por o que vem acontecido, as normalizações, primeiro as normas europeias e os nossos pares lá, depois a ESC e por último, né, a gente ainda no projeto de norma da 16690, trouxemos esse conhecimento e colocamos aí, determinamos um fator K. Tá? Então, esses são os motivos dos quais eu não protejo o curto-circuito. Não dá para proteger o curto-circuito num sistema on-grid fotovoltaica. Então, eu preciso garantir que se houver um curto-circuito, porque eu, como responsável, como engenheiro, eu tenho o dever, é minha obrigação de não colocar ninguém em risco inaceitável. Isso é meu dever. Né? É isso que minha arte determina. Quando eu assino aquela arte, tá se entendendo, né? Eu estou dizendo, gente, eu cumpri meu dever, está aqui minha assinatura, eu acredito tanto que eu cumpri meu dever que eu até assinei o bendito aqui do projeto. Então eu não posso botar ninguém em risco inaceitável de dano. Então o que eu faço? Eu vou entender que pode ocorrer, se ocorrer eu não vou atuar nele, e se eu não estou atuando nele, eu tenho que garantir que todo mundo suporte o tempo que for necessário. Tá? Então essa é a filosofia pela qual eu não protejo. Mas eu falei só, né? Vamos voltar aqui para o meu objetivo original, minha sequência que eu já mudei. Eu falei só na variância da corrente e da tensão pela irradiância, né? E pela temperatura, quando a temperatura modifica, né? Eu errei a sequência, a primeira era para ser esse slide, né? Esse aqui está no mesmo módulo, é o mesmo módulo da Canadian, é a mesma placa, e aqui a gente vai ver que quando a temperatura varia, a corrente varia pouco, ela não varia muito, ela varia pouco. A temperatura, quando sobe, a corrente sobe, está aqui, ó, 65 graus Celsius é a corrente mais alta, mas a tensão é que varia mais e varia inversamente proporcional. É esse conceito que me faz a preocupação, né, da correção pela temperatura quando eu estou falando do VOC, quando eu estou fazendo dimensionamento da minha série, não é assunto que a gente vai abordar, mas a minha corrente varia muito pouco, aliás, ela até sobe, ela até piora a minha vida, né? Se eu tiver 1.300 watts por metro quadrado, 1.400 watts por metro quadrado, as minhas correntes subiram por questões da irradiância e vão subir um pouco também
pela temperatura, tá? Então, é mais um motivo de eu ter um fator K específico qualquer para poder me corrigir essas variáveis. Eu tenho esse problema, por isso que eu preciso do meu fator K quando eu estou falando na curva IV. Para questões de curto-circuito, a gente até se preocupa menos, né, com a variação da corrente na temperatura. A gente se preocupa mais com a variação da tensão na temperatura. Então, em linhas gerais, aquele conceito que eu falei lá no início que está errado, né? Mas eu vou repetir o conceito errado. Ícaro, para cá. Eu vou repetir o conceito errado. A corrente varia com a irradiância e a tensão varia com a temperatura. Tá? Não é puramente verdade, mas para aplicações práticas para o nosso dia a dia, isso está bastante razoável. Então, acabamos aqui com a curva IV, e agora o que eu faço, né? É justamente aquela parte do CC e CA que eu mudei a sequência a apresentar. Bom, e agora vocês endoidam comigo, porque se eu não protejo, para que eu uso fusível? Ou quando eu uso fusível, quando eu uso disjuntor? Gente, eu não protejo contra sobrecorrente de curto-circuito, ok? Tranquilo? Agora, eu tenho que proteger contra sobrecorrente reversa. E, bom, o que é sobrecorrente reversa? Vamos desenhar de novo, né? Eu brinco que um engenheiro eletrotécnico precisa saber duas coisas apenas, gente. Se um engenheiro eletrotécnico sabe a lei de Ohm, ele resolveu 90% da vida dele. Se ele souber a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, ele resolveu 99%. Os outros 1% é qualidade, harmônico, fluxo de potência, essa coisa toda, cara. As duas bases, você vai viver a vida como eletrotécnico. Rapaz, fácil, fácil. Então nós não vamos sair dessas duas coisas, a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Gente, vamos esquecer um pouquinho, por um momento, fotovoltaica, tá? Como fotovoltaica é corrente contínua, eu vou desenhar aqui, ó, várias fontes, o quê? Em paralelo. E todas as fontes em paralelo aqui vão alimentar uma resistência qualquer. O que vai acontecer aqui, né? Esta tensão, esse aqui é o ponto A, e esse aqui é o ponto B, aqui também é ponto A e ponto B, aqui também é ponto A e ponto B, e aqui também é ponto A e ponto B. Tranquilo. Eu posso afirmar que o VAB é igual em todas as condições. Se todas essas... E o VAB sempre vai ser igual. Se todas essas fontes forem da mesma tensão, por exemplo, 10 volts para cada uma, o que eu sei? Eu sei, né? Eu sei que eu vou ter esta fonte contribuindo com uma corrente I, esta fonte contribuindo com a corrente I, esta fonte contribuindo com uma corrente I, e aqui, nessa linha, vai passar uma corrente de 3 vezes I. E eu posso, inclusive, transformar isso aqui como se fosse uma única fonte para fins de análise de circuito elétrico. Isso aqui como se fosse uma fonte de 30 volts. Sossegado? Tranquilo. Tranquilo. Agora, em vez de ser uma fonte em paralelo com outra fonte, em paralelo com outra fonte, paralelo com outra fonte, eu posso ter uma série com N módulos em paralelo com uma série com N módulos em paralelo com uma série de N módulos com o meu inversor, que na verdade é ele que faz às vezes da minha carga. Ele é a minha carga, ele não é uma resistência, mas ele é a minha carga. É exatamente o mesmo circuito que está lá em cima, só que agora ele está transformado para FV. Reparem que, a princípio, esta tensão aqui é igual a esta tensão aqui, é igual a esta tensão aqui, logo, cada um contribui com uma corrente I, e aqui para o inversor vai chegar 3I. Estamos tranquilo. Por que eu bati no detalhe da irradiância? Vinícius, agora eu tenho
o sol está meio de lado, tem uma nuvem ou coisa do gênero. O que vai acontecer quando a irradiância variar? Quando a irradiância variar, a tensão... Abre aspas, né, gente? Eu tô forçando um pouquinho a barra. Ela é constante. Ela não é constante, ela vai virar um pouquinho, mas vai variar pouco. Tá? Então, eu mantenho mais ou menos os VGABs. Tá? O que ocorre agora se, aqui voltando para o circuito elétrico original, o que ocorre se uma das fontes tiver uma tensão menor do que as outras fontes? Vamos botar que essa fonte aqui tenha 2 volts. O que vai acontecer então? Esta fonte, que é menor, ou seja, quando eu tenho fontes em paralelo com tensões diferentes, as fontes de menor tensão passam a funcionar como o quê? Como carga. É isso que ocorre. Então, em vez de eu vou ter nesse ramo aqui 2I, parte dessa corrente I e linha vai para cá, e parte dessa corrente vai para cá. Ou seja, esta fonte agora passou a funcionar para fim de circuito elétrico como carga. Reparem, quando eu fizer a conta aqui, já vai dar diferente. A filosofia do sistema vai ser diferente. Ela vai estar alimentada, ela vai absorver energia, vai esquentar e coisa do gênero. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora se eu tiver um curto no meio da série? Repara, eu vou destacar essa série aqui. Vamos destacar essa série. Como é que é essa série, né? Eu tenho um módulo. Aqui é o positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E nós vamos assim indefinidamente, né? Para arredondar aqui tem 50 volts, cada uma delas tem 50 volts, outra delas tem 50 volts, 50 volts. Quando eu olho como um todo, eles têm o quê? 200 volts. Por algum motivo qualquer, eu tive uma falta, um curto-circuito de positivo para negativo. Qual é a queda de potencial agora aqui? 0 volt. E aí, quando abrir, esta criança mudou de configuração. Ela passou a ser isso aqui, gente. É isso que ela vai passar a ser. Então, agora eu comecei a ter tensões diferentes. O que vai acontecer então? Então, este ramo agora vai passar a funcionar como uma tensão menor, ele passa a funcionar como carga. Então, parte da corrente vai passar por ele. Este módulo vai ter uma corrente reversa passando por ele. Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: se eu tiver apenas uma série, o que vai acontecer? Se eu tiver um curto qualquer, não tem problema nenhum. A corrente vai ficar, vamos botar que eu dei um curto aqui, com o meu solzinho aqui. A corrente vai ficar circulando aqui. E não é nada reversa, é a corrente que ele já foi projetado para suportar. Que era o que a gente tinha visto, né, mais cedo. E se tiver 2 séries? Se tiver 2 séries agora. Ei, meu Deus, ficou horrível aqui. Aí quando eu quero correr fica pior ainda. Se eu tiver agora 2 séries em paralelo, e uma delas teve um curto, reduziu a tensão, passou a funcionar como carga, o que vai acontecer? Esta corrente I aqui, o máximo que ela faz é injetar a mesma corrente I no módulo, de forma contrária. E aí eu vou verificar que todo módulo tem uma suportabilidade, contra o quê? Contra corrente reversa. O que eu preciso me preocupar em proteger é, em havendo um curto-circuito,
em havendo uma falta, em havendo, ou seja, uma redução de tensão em alguma série, de forma que, né, eu vou reduzir a tensão. Então, aquela série passou a funcionar não mais como fonte, e sim como carga, que a corrente que vai ser injetada nesse módulo, nessa série, não seja superior ao que o módulo suporta. Por quê? Porque se for, esse módulo vai aquecer, vai pegar fogo. Dependendo de onde for, vai complicar a sua vida e muito. Vai ser um princípio de incêndio, né? Então, esse é um ponto. E não só o módulo, né? Porque se eu não me preocupar com isso, eu também tenho todo o caminhamento que eu preparei para uma corrente X e começou a passar uma corrente X mais 2, ou 2x, 3x, 4x, 5x, e agora rapaz, vocês acreditam, cara, que o sem vergonha do Roberto Lima veio me corrigir mesmo? É isso aí mesmo, Roberto, tô ficando velho e burro, tá? Tá todo mundo em paralelo, o VAB aqui é isso mesmo, é 10 volts, tá? Mil perdões, a casa agradece ao Roberto Lima. Aqui a gente erra e corrige na hora. Obrigado, Robertão. Agora tá todo mundo me corrigindo. Voltando aqui, cara, esses caras ficam me corrigindo ao vivo, eles são sem vergonha mesmo. Mas voltando aqui, essa corrente reversa, eu tenho que garantir que ela se ela for menor do que o módulo suporta, eu posso aceitar que ela ocorra. Se ela for maior do que o módulo suporta, eu não posso aceitar que ela ocorra, tá? É isso. E aí, então, a partir de quanto, né? A partir de que momento eu sou obrigado a ter um fusível ou não, né? Então, se eu tenho uma série só, não tem ninguém para injetar corrente, né? Deu um curto-circuito, o curto-circuito vai acontecer, a gente já sabe que a gente aceita que esse curto-circuito é uma condição natural, uma condição normal que pode acontecer e dimensionamos todo mundo para suportar o curto. Show de bola. Se eu tenho duas, sem fazer muita conta, gente, né? Parece assim, né? Que se o módulo consegue suportar injetando, ele deveria no mínimo conseguir suportar a mesma corrente, ao contrário, né? Então, sem olhar nada, parece que faz sentido que isso ocorra. Então, se vocês concordarem que isso faz sentido, com um ou dois módulos, desculpa, com uma série ou duas séries, você não precisaria proteger. Aí, a partir da terceira é a lenda que a gente está repetindo há trocentos anos, que era verdade e agora não necessariamente é verdade. Vamos ver onde é que eu estou, né? Porque onde vai ver, essa aqui é um exemplo. Eu tenho 4 séries aqui em paralelo, em condições normais, fechei a chave, tem radiância, está todo mundo contribuindo aqui com a minha geração de energia, né? Em condições CNTP, né? Corrente I de cada um, esse ramo tem 2I, aqui tem 4I, vida que segue. Tive uma falta qualquer aqui, um curto-circuito aqui, uma falta nesse ponto. O que ocorre? Eu vou ter uma contribuição aqui de quanto? De 3I. Isso aqui provavelmente já é mais do que o módulo suporta. Vamos dar um exemplo, né? Os módulos padrões que a gente está acostumado, tem uma corrente de curto-circuito na faixa de 8, 9 amperes e uma corrente máxima que suporta de 15 amperes. 3 vezes 8 vai dar 24. Esse módulo iria acontecer o quê? Ele iria se danificar, podendo ser, inclusive, um foco de incêndio. Se eu agora tenho um fusível ali, o fusível abriria, ele vai tirar esta contribuição, na verdade, contribuição que vem para cá, ele vai tirar. Este curto aqui internamente, esta corrente de curto-circuito, ela continua existindo. Ela continua circulando. Mas eu projetei todo mundo para suportar isso. E o meu sistema ainda consegue entregar, nesse caso, 75% da minha energia disponível. Eu só perdi 25%, que foi onde aconteceu a falta, né? Então eu tenho 2 benefícios disso aí. Eu evito que ele se danifique e ainda consigo manter o resto da minha usina projetando. Ok? Bom, posto isso, eu preciso, né, dimensionar isso corretamente. Não adianta eu saber que isso ocorre e não sei como é que eu dimensiono isso. Então, quando que eu sou obrigado a fazer a proteção? Quando eu tiver a possibilidade de ocorrer o quê? De ocorrer uma sobrecorrente reversa que é capaz de danificar os meus módulos. Tá, Vinícius, como é que eu sei isso? Aí inventaram uma fórmula, né? O engenheiro gosta de uma fórmula, que é uma beleza. Então, vamos ler a fórmula lá. Se o número, SA é o número de séries, se o número de séries menos 1 multiplicado pela corrente de curto-circuito do módulo, se este resultado for maior
que a máxima corrente que o módulo suporta, isso é obrigatório. E a gente dizia que não é necessário para uma ou duas séries. A gente tá todo mundo afirmando, eu cansei de afirmar isso, só mudei agora. Né? A gente dizia o seguinte, ó, até duas não precisa, a partir da terceira precisa. Agora mudou um pouquinho, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, se esse resultado for maior, né? Se o SA-1 vezes SC for maior do que a máxima corrente de curto-circuito, máxima corrente reversa que o módulo suporta, aí eu vou botar o fusível aqui próximo à série. Vamos ver um exemplo, né? Para a gente ver que não é CBM. Olha só, peguei dois módulos no mesmo fabricante, Canadian, tá? Um é o mono, referência X lá qualquer, o outro é o poly. Os dois de 360 watts. Tá aqui, né? Olha a máxima corrente reversa, o máximo fusível, máxima corrente reversa, máximo fusível em série, cada um chamou de um nome, que o módulo 360S suporta 15 amperes. E o outro módulo, 360P, suporta 30 amperes. Vamos ver aqui, ó, quantas linhas em série eu tenho. 1, 2, 3, 4 ou 5. A SC é sempre a mesma. Vamos fazer o resultado, ó. 1 menos 1, 0. Vezes 9,69, 0. Quanto que ele aguenta? 15 amperes. 0 é menor do que 15, não preciso. Com 2 menos 1, 1. Deu 9,69, eu aguento até 15, não preciso. Então aqui, se eu tiver um inversor que no MPPT só tem uma série, eu não preciso. Se tem duas séries, eu não preciso. E no terceiro? No terceiro, a minha corrente reversa que pode ocorrer é de quase 20 amperes, 19,38. Meu fusível só suporta, meu módulo só suporta 15 amperes, agora eu preciso de fusível. Ok. Então, né, a gente está acostumado, e é o que a gente diz sempre, para os módulos de 15 amperes, os módulos que a máxima corrente reversa suportável é de 15 amperes, a gente está acostumado a dizer que suporta 15 amperes. Desculpa. Até duas não precisa, a partir da terceira eu preciso do meu fusível. E o módulo que tem 30 amperes? Olha a diferença aqui, ó. Com 3 séries, 3 menos 1, 2, vezes 9,67, 19,34. Opa, ele suporta 30. Então não precisa. E com 4? 4 menos 1, 3. 3 vezes 9,67, 29,01. 29 menor que 30, não precisa. Repara, é o mesmo fabricante e é a mesma potência. Aqui, a partir da segunda série, eu precisava, a partir da segunda, ou seja, terceira inclusive, né? Eu precisava de fusível de proteção. No módulo do mesmo fabricante, mesma potência, ele só mudou tecnologia. Nesse módulo, eu só vou precisar lá para quinta série. Não preciso com uma, não preciso com duas, não preciso com três, não preciso com 4. Por quê? Porque eu não estou protegendo contra sobrecorrente. Eu estou protegendo contra curto-circuito. Ok? Então, bom, agora eu sei onde eu preciso do fusível ou do disjuntor. Né? Já a gente vai ver como a gente especifica, como dimensiona ele. Agora, pode ser qualquer fusível? Pode ser qualquer disjuntor? Não. Né? Porque a suportabilidade tem uma curva. Todo equipamento elétrico, para ser protegido, eu preciso que a proteção atue num tempo inferior ao qual ele se danifica. Né? Então pode ser que eu precise de um dispositivo que tenha uma curva específica. Quando eu falo de fusível para FV, obrigatoriamente, esse fusível tem que ser do tipo GPV, né? E ele é construído de acordo com a norma IEC 60269-6, tá? A 16690 vai recomendar que quando você use o fusível, que você use o uso de chave seccionadora com fusível. Para quê? Para que você possa fazer o trabalho seguro, né? A troca do fusível, trabalho seguro. O fusível, os menores até 30, 25, 32 amperes, tem normalmente esse tamanho, e eu estou ressaltando isso porque eu falei, né? Tá gravado o primeiro webinário que eu dei na Bracopel, que todos eles eram assim, e, porra, falei um monte de besteira, né? E os fusíveis de correntes maiores parecem, né? Tem a cara, fisicamente eles são iguais ao fusível NH. Isso não é o fusível NH, ele tem um tamanho do fusível NH, só um tamanho, tem a dimensão do fusível NH, mas ele é um fusível que fotovoltaico, é um fusível GPV, ele tem a curva G para fotovoltaica e atende a IEC. Então é só para vocês saberem, né, que nós falamos besteira há um tempo atrás, está gravado, é o vídeo mais visto que a gente tem. Então,
a forma como ele é, se ele é assim, amanhã resolvemos fazer um triangular, né? Airão PV e eu fiz um fusível triangular, se ele atender a IEC 6269-6, vida que segue. Eu posso fazer isso com fusível. Fusível é um dispositivo de proteção aceitável em fotovoltaica, aliás, até indicado em fotovoltaica, ou posso usar disjuntor, né? Mas para usar disjuntor tem que lembrar o seguinte: o disjuntor tem que ser apto a trabalhar em corrente contínua. A gente não pode esquecer que a extinção do arco em corrente contínua é muito mais difícil do que a extinção do arco em corrente alternada. Por quê? Porque a corrente contínua não passa pelo zero, né? Ela é constante, né, ao passar do tempo. Então, o disjuntor tem que ser apto para trabalhar com isso. Quais são os disjuntores aptos? Quais as normas de disjuntores, né, para você fabricar um disjuntor em corrente contínua? O disjuntor fabricado conforme NBR-IEC 60947-2, isso é uma norma nacional, feita para corrente alternada ou corrente contínua, e o fabricante determina se aquele produto dele foi feito para CC, para CA ou para ambos. Ou, conforme IEC 6898-2, é uma norma IEC que vai até 440 volts, que tem o tamanho aí do disjuntor DIN, que ele é pequenininho, ele vai até 440 volts. O que você nunca pode usar é disjuntor de CC, disjuntor de CA em CC, e o nosso mini disjuntor, conforme NBR-NM 6898, ele é um mini disjuntor. O que eu tenho? Quando eu falo em norma, a norma ela pode ser uma norma NBR. Uma norma NBR, ela foi feita pela ABNT. Ela não é cópia integral de ninguém. Ela pode ser inspirada, mas ela está climatizada. Normalmente as normas de serviço são normas NBR. Exemplo, NBR 5410. A norma NBR ela é baseada na série da IEC 60364, mas ela é baseada, ela não é cópia integral. Posso ter uma NBR NM. O que é isso aí? É uma norma da ABNT que ela é igual e aplicável em todo o Mercosul. Então, aquele disjuntor pequenininho que a gente trabalha, que é o DIN que eu falei lá, NBR NM 6898, o que aconteceu? Essa norma foi baseada numa norma IEC de mesmo número 6898. O que ocorre? Ocorre que, especificamente para este caso, a IEC divide isso em várias partes. Parte 1, parte 2, eu não sei qual é a parte. A nossa NBR-NM 6898 foi baseada na parte 1. E a parte 1 só atende corrente alternada. O disjuntor pequenininho, o disjuntor DIN, disjuntor de uso residencial, que atende a IEC, é o 60898-2. Por isso que, apesar de nós termos aparentemente o mesmo número de norma, esse aqui é só para CA e esse aqui é para CC. Ele não tem uma norma nacional, tá? E por último, ainda falando em norma, eu posso ter uma norma NBR-IEC. O que é uma norma NBR-IEC? Primeiro, ela é uma norma da ABNT que é igual a IEC, e mais ainda, ela tem o mesmo número. Quando eu falei em disjuntor para vocês, o que eu falei? Eu falei que o disjuntor podia ser o NBR-IEC 60947-2. Este número é o mesmo número da IEC. Qual é a IEC? A IEC equivalente a ele é a IEC 60947-2. Por que isso, gente? Porque até para a questão de comércio internacional. Se eu fabrico uma norma, se eu fabrico um produto que só eu tenho aqui, eu não vendo para o resto do mundo. E vice-versa. Então, em linhas gerais, isso é linhas gerais, tá? Linhas gerais, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco aparece alguém na BNT brigando comigo aqui. Normas de serviços de execução, elas são apenas NBR.
Porque eu tenho climatização, né? Eu tenho a cultura. Tem a cultura. O eletricista brasileiro é diferente do eletricista alemão, é diferente do eletricista sul-africano, do australiano. Tem que ser diferente. E as normas de produto tendem a ser uma NBR IEC. Tá? Então essa preocupação aqui é muito importante. Principalmente, né? Quem está nos anais no início de fotovoltaico cansou de instalar disjuntor branquinho, vinha no kit, o disjuntor DIN, né? O nosso disjuntor NBR NM6898, que só serve para CA, cansou de instalar. Sugiro que voltem lá e tirem aquilo do cliente, pelo amor de Deus, né? Tá arriscado um dia alguém abrir aquilo lá sob carga e ter um acidente, porque ele não tem câmara de extinção de arco, e cansou-se de instalar aquilo ali, apesar, né, de CC é CC, CA é CA, é questão de você ler, né? Mas tudo bom, vida que passa, a gente segue o barco em cima disso aí. Gente, o dimensionamento, qual a corrente? Lembra que eu falei que tinha um fator K? É muito simples, eu vou desenhar aqui. Gente, eu tenho apenas uma série, tá certo? Não protejo contra curto-circuito, a gente já sabe. Mas pode vir circular uma corrente em função de quê? Pode acontecer duas coisas. Pode ter um curto-circuito, o curto-circuito ficar circulando o tempo todo, essa é a primeira condição que pode acontecer. E a segunda condição que pode acontecer é que eu tenho uma radiância boa, então estou gerando energia, né? Então eu preciso dimensionar isso aqui para uma corrente I, que não pode ser uma corrente I só em função do curto-circuito. Por quê? A minha corrente de SC está em condições o quê? Condições STC. Então eu preciso ter um fator de correção, multiplicar, né, um fator K, corrente de curto-circuito, em STC, de tal forma que eu consiga prevenir a variação de corrente pelo aumento da irradiância ou a variação de corrente pelo aumento da temperatura. Qual é o fator K que eu uso quando eu tenho apenas a série? Quando eu tenho apenas uma série, qual a corrente que eu vou usar para dimensionar cabeamento, essa coisa toda? Tá todo mundo acostumado a trabalhar com 1,25 vezes. Todos vocês estão em tudo quanto é literatura. É verdade, era isso que estava, tá? Mas está se trocando isso aqui. Na 16690 está isso, eu acho que na ESC também, não estou lembrado agora, por 1,5 quando eu faço a série. Por que, gente, que eu estou aumentando isso aqui para 1,5? Eu estou num país tropical, aqui na África do Sul, né? O 1,25 funcionava legal onde? Na Europa, menos irradiância. E eu tenho aqui efeito borda de novo. Então, repara o seguinte, a gente vai ouvir relatos e vocês mesmo vão se ligar que muitos de vocês instalam ou instalaram em algum momento uma única série com fusível, não foi? E o fusível desarmava. Gente, se é uma única série com fusível, ele não está desarmando sobre corrente reversa, ele está desarmando não é por curto-circuito, é por aumento da corrente por função da geração, por função da irradiância, coisa do gênero. E aí, o que vinha nos primeiros kits? 12 amperes. Esse fusível abria. Provavelmente porque por geração, não era curto-circuito. Tá? Porque estou num país tropical, abençoado por Deus, né? Não é assim que funciona. E aí você tem aumento de temperatura e aumento da irradiância. E aí nós trocamos. Não é 1.5, não é 1.25, é 1.5. Aí quando eu botar isso aqui já vai me dar aqueles 15 amperes. E o fusível não vai mais abrir porque ele estava abrindo por irradiância. Isso para uma única série. E quando eu faço mais do que uma série, quando eu tenho várias séries aqui, vou botar só um porque eu estou com preguiça, em paralelo, este cabeamento aqui eu dimensiono para 1,5 vezes. Aqui eu posso começar em 1,25, tá? Porque eu tenho outros efeitos, né? Eu vou reduzindo essas possibilidades continuamente, mas a norma te permite, ela mantém 1,25 para dar flexibilidade para o projetista, mas te faz um aviso de, gente, pode botar mais use esses valores, né, os valores mais próximos do 1,25 com parcimônia, em função do problema de você ter abertura intempestiva do fusível por alta irradiância, que é justamente o que você quer, né? Aproveitar aí a geração de
na geração de energia, que é o seu objetivo maior quando a gente faz um sistema fotovoltaico. Se eu tenho uma única série, o meu cabo é calculado com uma corrente de 1,5, a minha seccionadora tem que suportar essa mesma corrente de 1,5. Se eu tenho séries aqui também 1,5, mas na junção, né, quando eu sair da série e vou para o arranjo, eu posso começar em 1,25. Se eu tenho fusível, o meu cabo tem que ter no mínimo a seção... desculpa, a seção é ótima. A capacidade de corrente do fusível. Não faz sentido eu ter um fusível de 100 amperes e um cabo que aguente 90, pelo amor de Deus, né? Então, quando eu tenho um cabo, eu não preciso nem fazer cálculo. Dimensionei o fusível, o cabo é daí para cima. Como é que eu dimensiono o fusível na série? Eu tenho que escolher um fusível entre 1,5 e 2,4 a corrente de SC em STC e tem que ser menor do que a máxima corrente reversa que ele suporta. Aqui no arranjo geral, eu não preciso de nada, eu não preciso de fusível no arranjo geral. O seccionador no mínimo 1,25 e o cabo no mínimo 1,25. Se eu tenho aqui uma condição que eu tenho eu tenho fusível na série e fusível no subarranjo, de novo, né? Fusível na série entre 1,5 e 2,4 e o cabo tem que ser maior do que o fusível. No subarranjo, o fusível já não tem que começar em 1,5, pode começar em 1,25, com um detalhe aí da parcimônia que a norma nos traz, né? Entre 1,25 e 2,4. Se tem fusível, o cabo tem que ser maior do que o fusível também, molinho. Aqui eu já não tenho mais risco de sobrecorrente reversa, nenhum desses dois ramos. O cabo é 1,25 a máxima corrente de curto-circuito nesse local e a seccionadora 1,25 a máxima corrente de curto-circuito nesse local, tá? A única coisa que a gente não fez foi discutir o incêndio. Foi discutir um incêndio, até porque a gente queria falar de curto-circuito. Como eu estou no meu tempo, quer dizer, o tempo é o meu, tá? O tempo que eu predeterminei, eu vou fazer só uma análise bem grotesca aqui dos incêndios que tem aquele corrido. Eu tenho uma conclusão aqui em algum lugar, vou usar essa conclusão mesmo para facilitar a vida. Gente, os que a gente tem visto de incêndios começaram na string box ou em algum lugar, coisa do gênero, tá? O que eu tenho? Tem os módulos. Tem o cabeamento. Aí tem minha bendita da minha string box. O que tem na minha string box? Borneira. Tem os equipamentos, onde o pessoal vai jampeando tudo. E tem a saída para o inversor. Todo mundo aqui, gente, tem que, suportar tensão, né? Suportar VOC máxima. Se eu tenho um bloco sinal, aquela borneira, que aguenta só 1000 volts, velho, e a gente está usando isso no sistema de 1500 volts, vai perder a isolação, vai formar um curto, vai formar um arco. O arco, depois que se forma, gente, é calor pra caceta. O arco de fotovoltaica é pior ainda do que o arco em corrente alternada, né? Então é um ponto. Eu criei um ponto de calor, vida que segue. Esse é um. Todo mundo tem que suportar. 2, todo mundo tem que suportar as correntes de curto-circuito vezes o fator de correção 1,5 ou 1,25. Todo mundo. Estão calculando? Não sabe. Eu peguei aqui há uns meses atrás, dando consultoria, dando treinamento, o que acontece? O pessoal trouxe uma série de seccionadoras da China. E aí você pega a seccionadora, ela estava instalada numa string box. A seccionadora está lá com o seu borne para lá e está lá nela. ITH 25 amperes. Tranquilo, ela é de 25 amperes, não é? E foi curioso porque essa seccionadora ela tinha apenas 2 polos, tá? Dois bordes. Um positivo e um negativo. Por motivos construtivos, eu não vou entrar nesse detalhe agora porque isso não é outra aula. Por motivos construtivos, a maioria das seccionadoras elas são de 4 polos. Positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. E eu jumpei aqui. É isso que eu faço. Então eu entro com o cabo positivo aqui, saio com o cabo positivo aqui. Entro com o cabo negativo aqui, saio com o cabo negativo aqui. Aqui, na verdade, eu faria o contrário. Negativo. Desculpa, positivo,
e aqui o negativo. Legal. Aí eu olhei um ITH de 25 amperes, com tamanho padrão, mas só com 2 polos, achei estranho. Aí eu peguei na mão a bendita, né? Aí nós tiramos a bendita da seccionadora. Aí fui olhar a lateral da seccionadora. A lateral da seccionadora tinha um quadradinho que cruzava no quadradinho que tinha, ele cruzava tensão por corrente e por número de polos. Então eu tinha aqui 2 polos, 4 polos, 600 volts, 800 volts, 1000 volts. Eu só tinha aqueles 25 amperes que eu olhei ali, eu só tinha aqueles 25 amperes nessa condição. 600 volts e 2 polos. Quando eu estava com 2 polos e 1000 volts, por acaso ela conduzia 15 amperes. Mas se você não se atenta nisso e faz a ligação diferente, que a gente está comprando de qualquer jeito, eu teria um problema. Então, eu também tenho o risco de ter equipamento que a gente está usando, dispositivos que a gente está usando. Isso para mim, isso é uma opinião particular minha, isso é uma fé do fabricante, tá? O cara bota um ITH máximo, né? Quem já comprou o disjuntor com curva ajustável sabe que o disjuntor, quando vem de fábrica, vem na menor curva, tá? Então, o correto, na verdade, no meu ponto de vista, é óbvio, né? Que o fabricante indicasse isso claramente, senão você fica suscetível a erro. Eu agora criei como regra geral, né? Eu digo para os meus clientes, abre a string e vê qual é a seccionadora que você tem. Porque, desculpa, abre a string box, senão você pode ter problema. Então, eu tenho aqui ou não resistir a VOC ou não resistir a SC. Terceiro complicado, surto de tensão. Que danifica, o que pode acontecer? Um surto de tensão que não está protegido, sem proteção, e aí ele pode danificar o isolamento, alguma coisa, vai formar um arco, esse é uma coisa. Ou com DPS que já atuaram, então não estão mais protegidos, então não adianta, né? A gente está colocando o DPS, fez tudo direitinho, usamos o DPS de alta qualidade, projetou direitinho, o DPS tem uma vida útil, né? Teve vários surtos, ele está lá para isso mesmo, uma hora a vida útil dele acabar, e eu não botei, eu não sou obrigado a botar, né? Eu não botei nenhuma, eu não monitorei o estado do DPS. Né? O estado do DPS é todo dia mandar o dono ir lá olhar verde, vermelho, verde. Nunca ele não vai olhar isso, né? Se eu tiver numa usina grande, então talvez valha a pena ter um contato seco, alguma coisa do gênero. Isso é uma hipótese. Agora eu tenho uma outra hipótese ainda, eu usei o DPS errado. Eu usei um DPS que não atende a norma específica. Ou eu projetei o DPS que não atende a norma específica. E aí o DPS que não atende a norma específica, ele por si só já está em risco de insight, né? Todo evento da Abracopel a gente fala sobre isso também agora. Quem for nos próximos vai. Tem 2 palestras, tem uma minha, que eu trato sobre isso, tem uma também do Wagner, diretor da Clamp, que ele também apresenta isso. Então, são duas empresas diferentes, eu falando pela DEM, o Wagner falando pela Clamp, são 2 empresas diferentes, explicando a mesma coisa. Então, é bom que a gente tem 2 abordagens, 2 didáticas diferentes. Então, um DPS que não atende a norma. E eu ainda tenho outra posição, um DPS mal coordenado. Aí é erro de quê? Projeto. Tá? Um local que eu precisaria de um DPS tipo 1 e eu estou usando um DPS tipo 2. Aí não tem jeito. DPS tipo 2, se enxergar um surto de descarga direta, ele não tem condição, ele vai explodir. Então eu já matei aí 3 possibilidades de surto. Desculpa, de surto, não de incêndio. Até a 4ª ainda, cara. Eu tenho mau contato, que pode ser originado ou por falta de manutenção ou por uma qualidade técnica também, né? Não adianta, você não está com 100% dos teus eletricistas o tempo todo. Só erra. Comissionamento existe por causa disso. Talvez voltar lá daqui a uma semana no cliente, fazer uma termografia, seja lá o que for, talvez seja interessante. Tem mau contato vindo da onde? Vindo da tua mão de obra. Tem um mau contato vindo da qualidade do produto, velho. Você está comprando um string, está comprando num kit, né? Nego tá te desovando, né, cara? Nego tá te desovando. Vem produto de tudo quanto é lugar, você não sabe se o produto tá certo ou tá errado, você não tá nem ligando, né? Você não tá ligando, seu ponto. Outro ponto, string box mal feita. O que é mal feita? Gente,
String box não é pegar um invólucro, botar os equipamentos todos, enquanto tiver espaço e botar tudo lá. Todo mundo junto vai ter uma interação térmica, né? Então tem que ter um mínimo de espaço para aquilo ventilar, para aquilo trocar calor. Como a gente não faz os ensaios, como a gente não tem uma string box aqui no Brasil certificada, né, conforme norma, a gente vai ter até discussões de qual seria a norma para isso. Eu falei, mocinha, se a gente for dar uma olhada na string box da BB, a gente vai ver que a string box da BB tem muito mais ar ali do que o que o pessoal faz de comprar as peças separadas no Mercado Livre e ali no Leroy Merlin e comprar uma caixinha plástica de um quadro Tigre, um quadro Semal, seja lá o que for, né? Então, eu também tenho esse problema, tá? Então, eu aposto um mau contato, o problema do Borne que era para 600 volts, né? A gente está usando 1000 volts. Então, qualquer um desses motivos de começar o arco é suscetível, né, a ser um ponto de incêndio e vai ser um ponto de incêndio. E qual é o nosso problema em qualquer um desses motivos? Voltando, o fusível não vai resolver aqui. Aquele fusível não resolveria. Tá? Então, na verdade, toda essa preocupação com o binário ele foi dada em função da interação das pessoas, né, em várias plano fusível. Por quê? Por que isso é preocupante? Porque se você acha que o fusível protege, você vai botar o fusível e não vai tomar outros cuidados. Agora você sabe que o fusível protege, então você começa a ter que o fusível não protege para curto-circuito, e você começa a ter que tomar outros cuidados para garantir que não haja um incêndio. Porque no caso específico eu não vou nessa condição de tecnologia tradicional, com inversor tradicional, eu tenho que evitar que o arco ocorra, porque se ele se inicia, eu não tenho muito recurso. Então eu tenho que me preocupar muito, checar 3, 4, 5 vezes, tomar um cuidado quanto a isso. Com outras tecnologias não, tem algumas tecnologias que já protege se o arco ocorrer, ele consegue reduzir a corrente, seja lá o que for. Mas não é o nosso dia a dia, né? O pessoal está brigando por centavo em FV, então se eu falar para vocês que vocês têm que, para resolver isso, usar tecnologia mais cara, vocês vão me matar. Então eu vou esquecer de falar isso, né? Apesar de ser isso que eu acho, vou esquecer de falar isso, e vocês têm que entender que aí vocês vão ter que começar a buscar, né? Para as causas possíveis, aí eu fiz se eu faço isso graficamente, teria feito um espinha de peixe, faria um gráfico espinha de peixe, e você começa a olhar e você vai ver dentro do seu portfólio, da sua empresa, o que pode acontecer. Vinícius, cara, eu tô redondo aqui, cara, o VOC e o ISC eu tô tranquilo, se eu não me falou nenhuma novidade, eu já sabia disso aí, legal. Surto de direção, Vinícius, pô, eu já conheço pouco, então tem que estudar com surto, né? Ou então tô com a dúvida da qualidade do produto que eu estou utilizando, então vou usar uma marca premium, vale ou não vale? Mau contato, o que é? É teu profissional, você vai verificar o serviço após de feito, a qualidade da string, quem é que está fazendo essa string, isso tudo, no meu entender, a gente precisa olhar. Show de bola. Nossa senhora, agora eu tô até com medo das perguntas, não sei nem onde é que eu começo com as perguntas. Vamos lá. Tem Biltela, que tudo ok. Se disserem que o webinar não gravou, começou 20 minutos só, ok. O Lucas, que o Marcelo tem artigo. O Marcelo com certeza tem, gente. Eu não modelo nada, não sei nada de matemática ali. Eu sou eu sou um padrãozinho, isso é tranquilo. Ronilson, sim, é isso aí mesmo. A radiância variável, o painel é variável, né? A gente, consequentemente, não consegue ter proteção variável. Então a gente vai ter que aceitar essa variação, né? E se eu aceito essa variação, como é que eu faço? Eu projeto, eu dimensiono. Então todo passo a passo, todos os dispositivos de dimensionamento, coisa do gênero é feito isso passo a passo, né? Você está participando do curso de BH, a gente lá na videoaula está vendo isso, tópico por tópico, eu acho que falta de cabeamento lá que não está lá ainda, e na sexta-feira que a gente vai fazer isso junto, a gente vai discutir isso praticamente, de forma prática, tá, Ronilson? O Fabiano. Então, Fabiano, eu não sei em que momento que você perguntou isso, né? Então, só para lembrar, quando a gente faz aquela continha, né? SA-1 vezes ESC, se isso for maior que a máxima corrente reversa, eu tenho que proteger.
para todos os módulos, que até pouco tempo era tudo com 15 amperes, né? A partir do terceiro sempre é obrigatório, ponto. Agora, nos módulos de 30, na verdade não é no terceiro, é lá no quinto, só que eu sou obrigado. É só você fazer a continha, ou então pode adotar como um padrão, não tem grandes problemas de adotar como padrão, que a partir do terceiro você faz. Primeiro e segundo você nunca precisa fazer, tá? Cláudio, não fiz problema de microinversor, porque no microinversor eu não trabalho nada com corrente contínua, tá? No microinversor, a proteção, seja fusível, eu não uso corrente contínua, na DPS eu não uso corrente contínua, por quê? Pela própria condição do microinversor, pela própria tecnologia dele, tá? A gente só se preocupa em CA. Então, o cabeamento é aquele que está lá, você não tem grandes preocupações sobre isso, tá? Felipe, no caso do SolarEdge, isso é um outro tópico, você deve estar com a gente, eu não vou abordar sobre isso no evento que a gente vai ter com a SolarEdge semana que vem aqui no Rio de Janeiro, eu não vou abordar sobre isso, eu vou abordar sobre outro assunto, mas o Ronilson está por lá, você pode tirar dúvida, mas o SolarEdge, a princípio, eu não tenho risco de sobrecorrente reversa pela forma como a tecnologia trabalha, tá? É isso aí, com uma ou duas. Repara o seguinte: seccionamento eu sempre tenho que ter e eu tenho condições onde eu tenho que ter seccionamento. A gente não abordou isso, tá? O seccionamento, como eu faço seccionamento, eu sempre tenho que ter. Nem sempre eu sou obrigado a ter proteção. Eu só tenho proteção quando eu tenho o quê? Sobrecorrente reversa. Uma série não tem risco de sobrecorrente reversa. Duas séries, a sobrecorrente. Existe corrente reversa, mas não existe sobrecorrente reversa. Porque o que me determina se existe ou não sobrecorrente reversa é quanto o módulo suporta, né? Sobrecorrente reversa é uma corrente superior àquilo que o módulo suporta, tá certo? Manel, tem um monte de cachorro aqui em casa. Não tem como não ter cachorro. Não tem como não ter cachorro, né? Danilo, fusível só serve para 3 ou mais strings para um módulo de 15 amperes. Se for para um módulo de 30 amperes, só serve, na verdade, com 5 mais string. Frederico, pessoal, todo mundo me corrigiu já nisso aí, cara. O 30 volts aí, deu curto-circuito. Vai ter o curto-circuito cerebral aqui. Foi mal aqui. O Clayton, na verdade, vai direto aqui, a plataforma vai direto pro YouTube e é óbvio, tá não listado, a gente vai baixar, a Thalita vai dar umas ediçõezinhas, algumas coisas que não tem que estar lá, e a gente vai postar no canal, tá? O canal é Vinícius Airão, lá no Facebook, tá? Eu sei que não foi só você, Roberto, mas você é meu camarada, eu posso perturbar, tá? No professor Felipe não tem detalhe, né? Em relação à seletividade de strings, você acha que vale a pena usar fusível? Olha só, Felipe, vamos acertar uma coisa, tá? Proteção, fusível e disjuntor. A seccionadora é para fazer o isolamento para o trabalho seguro. Eu tenho regras para usar o trabalho seguro. O que eu posso considerar é o seguinte: o conjunto seccionadora mais fusível pode ser substituído por um disjuntor. O disjuntor, nesse caso, vai fazer duas funções. Ele faz a função de proteção e, no caso de corrente contínua, ele vai fazer a função de seccionamento. Tá? Isso eu posso utilizar. Aí é mais uma questão econômica financeira. Para séries pequenas, fusíveis de 15 amperes, é melhor usar... Melhor, né? No meu entender, é economicamente mais interessante usar a chave. Agora, eu estou botando um string... Desculpa, eu tenho uma combiner box no meio da minha planta, que já está chegando a 100, 200 amperes. Eu tenho várias séries em paralelo e eu preciso proteger aquele subarranjo. Né? De repente, botar uma seccionadora de 200 amperes e um fusível de 200 amperes não vale a pena, por questão de custo, e outra, quando eu tenho um problema, o fusível abre e eu tenho que trocar. Quando eu tenho um disjuntor, ele desarma e eu posso depois, identificando o problema, resetar ele. Tá? Elcio, não é um fusível NH, é um fusível GPV, mas ele fisicamente parece um NH. O fusível NH tem uma curva específica, tá? Você não já respondeu, é melhor ficar disponível sim, deve levar uma semaninha, tá? Que a gente está indo para BH, tanto eu quanto a Thalita. Então ela só vai pegar para baixar, editar essa coisa na semana que vem. Ok? Ronilson, o DPS, ele protege contra sobretensão, tá? Contra surtos de tensão, não era o assunto, isso aqui é uma outra aula, e você vai estar com a gente, acho que, se você for o mesmo Rosenilson que eu estou pensando, que é irmão sócio do meu camarada lá do Peterson,
você já está com esse módulo disponível e a gente vai estressar esse assunto um pouquinho em aula, tá? O material da apresentação, gente, nós vamos preparar, né? Nós vamos mandar para vocês uma ficha, por e-mail de vocês que está na lista, uma ficha de avaliação, para quem participou, uma ficha de avaliação do webinário. Quem responder recebe os PowerPoints também, tá? A proteção do DPS da parte CC é para proteção contra a sobretensão transitória e a gente vai tratar sobre isso. Renato, cara, torquímetro sempre foi indicado de instalação elétrica. Eu confesso a você que eu nunca usei, nunca consegui comprar um torquímetro, né? Mas sempre é indicado de instalação elétrica, ainda mais quando a gente fala em borne, né? Porque não posso te falar que os meus faziam isso também. O cara vai apertando aquele negócio até o borne ficar todo torto, né? Então, já viu. Valeu, Vitor. Meu rabicho tá mais bonito, Vitor. Obrigado. Não perde a esposa? Então, uma figura, então. Felipe, sim e não, né? Gostou do sim e não? Quando eu pego a norma de quadro elétrico, a 61, tanto a 60439, que é a norma que vai deixar de ser em vigor, né? Que vai entrar que ainda está em vigor, mas ela sai aí em vigor de 1 ou 2 anos, quanto a 61439, que está coexistindo, a norma de quadro elétrico, em seu escopo, atende quadros elétricos para CC e para CA. Então, teoricamente, ela também deveria atender. Ela atende por corrente contínua, deveria atender para string box. Alguns especialistas em quadros, que são meus amigos, dizem que é um pouquinho difícil aplicar a norma como um todo, tá? Então, você vai ver alguns string box que vem assim, conforme NBR IEC 61439 ou IEC 61439. Na verdade, ele não ensaiou todo o conjunto, ele ensaiou o invólucro, aí o invólucro aguenta uma temperatura de até 750 graus Celsius, algumas coisas interessantes, mas eu acho, né, ao que me consta, eu tenho que tirar essa dúvida com o pessoal da BB ainda, ao que me consta, eu não tenho uma norma específica, eu não tenho um fabricante de string box que me dê uma string box ensaiada como um produto, um quadro elétrico de saia eu tenho, tá? Então, Bruno, no meu entender, string box não é para vir pronta, ponto. Como é que é string box? Desculpa. É um projeto. Eu projeto, mando esquema de fila e o cara faz do jeito que eu quero. Tá? Para linhas padrõezinhas, né? Só tem um inversor, só tem um MPPT ou coisa do gênero, até vai. Mas eu não gosto muito de... eu não confio. Os meus projetos, por exemplo, saem, é óbvio, meus projetos não são projetos pequenos, né? Não são projetos de 10K, 5K, eu não tenho preço para isso, né? Mas os meus projetos saem dizendo o que eu quero, tá? E aí é uma briguinha boa, tá? João, para apenas uma entrada, um MPPT, eu não preciso de fusível. E dependendo se tiver chave interna no inversor, e se tiver fusível interno, desculpa, DPS fusível no inversor, estiver dentro da necessidade de projeto, e aí a gente teria que estressar a 16690 para poder te definir isso, não precisa de nada, tá? Tem inversores que atendem isso. Se não me falha a memória, os frones atendem, né? Se tiver um frones que ele tem ou fusível interno, algumas coisas, ou tem a chave só, não tem fusível, mas tem um DPS, o DPS, se não me falha a memória, o DPS da frones, na maioria dos frones já vem com DPS DEM, se bobear a classe 1 mais 2, né? Então, ele vai atender, tá? Muito obrigado. Onde entra a questão quando você dimensiona, né? O número de séries que eu posso botar. Eu tenho lá um inversor que aguenta 100 amperes, né? Se eu botar um módulo de 370, por exemplo, vai ter uma corrente de curto-circuito. Eu preciso garantir, né, que o número de séries em paralelo que eu bote não passe essa corrente de curto-circuito. É só para dimensionar, né? A máxima corrente de entrada vai me dizer quantas séries eu posso colocar em paralelo. Não, o diodo que já vem no painel vai passar, é para garantir geração, tá? Eu posso botar diodo de bloqueio. O diodo de bloqueio não serve como proteção pela norma, tá? Eu vou dimensionar, se eu quiser botar o diodo de bloqueio, eu vou dimensionar o diodo de bloqueio para 1.4 e o fusível para 1.5. Porque isso, o diodo de bloqueio evita que a corrente reversa exista. Mas se ele se danificar ou coisa do gênero, complica a vida. Então a norma não aceita o diodo como dispositivo de proteção. O diodo é apenas um dispositivo de bloqueio. Eu posso utilizá-lo, a norma diz como é que eu dimensiono ele também, mas ela me exige que eu continue tendo fusível se for necessário, tá?
DPS sim, fusível não, Gustavo, no SolarEdge, tá? Cláudio, a analogia é, não tem nada disso no microinversor, tá? Não tenho nada disso com o microinversor. O microinversor eu ligo um módulo, né? Um módulo no microinversor. Não tem sobrecorrente reversa porque ele está sozinho. Então, sobrecorrente reversa não tem. Não tem seccionamento porque o cabo é muito pequeno. A norma determina. E não preciso proteção contra surto se o cabo for menor do que 1,5 vezes. Então, o microinversor no lado de corrente contínua não tem nenhuma proteção, tá? E é isso aí, os diodos impedem a corrente reversa, mas eles não protegem, por critério normativo, tá? Frederico, o cálculo, quando você começar a calcular, você vai ver, a gente fez, eu faço em aula isso aí, velho, 1,5 já resolve uma única série, tá? 1,5 já resolve com uma única série, os módulos vêm com 4. Eu acredito que o fabricante tenha posto por 6 por questão de escala, né? Ele, quando compra, é melhor ele comprar só 6 milímetros do que ficar parte com 4, parte com 6, tá? As mudanças que eu comentei já estão na 16690, tá, Manuel? Tudo que eu dei em cima da 16690. Eu já me baseio nela, mesmo ela não indo, não vai à consulta pública novamente, né? Porque ela está muito semelhante à IEC. Quando por algum motivo eu trato algum assunto que nós mudamos, nós em relação à IEC, eu aviso do que a gente falou sobre hoje, não teve nenhuma mudança, tá? Valdenise, você tem razão. O mau contato de conexão, né? Isso ocorre muito, isso é um problema. Quando eu calculo a corrente reversa, não, eu uso 1,5, tá? Desculpa. Quando eu verifico a necessidade, não, para comparar a necessidade. Quando eu calculo o dimensionamento é que eu uso 1,5, isso mesmo, não tinha nem reparado. Federico, a concessionária local 1 ela não deve exigir, porque não é função dela olhar isso. A partir do momento que ela começa a olhar isso, ela passa a ser corresponsável, né? Então ela não deve fazer isso, porque na verdade, ela não aprova o meu projeto. Ela aprova o projeto no que afeta o sistema elétrico de potência. Essa é a obrigação dela, né? E se ela fizer isso de forma diferente, ela corre o risco amanhã. Eu fiz um vício em projeto, teve um incêndio do gênero, ela vai responder junto comigo. Eu respondo criminalmente, mas quem tem dinheiro é ela, o cliente vai processar ela. Essa seria a ideia, tá? É óbvio. Por que o da concessionária pede isso? Porque ele não conhece fotovoltaica, gente. Eu também não conhecia. Meu primeiro projeto saiu com fusível, coisa do gênero. Cara, a primeira vez que me falaram que não precisava, levou um tempo para realmente eu acreditar. A melhor condição que tem é sentar com o cara e explicar tecnicamente, ou então bota, né? Bota e depois tira, né? Mas explicar tecnicamente com o cara, ou então faz igual o pessoal da Energisa, me liga, me contrata e eu fui lá para a Energisa dar um treinamento para eles, tá? Eliezer, dispositivo de proteção contra sobrecorrente é o fusível ou o disjuntor. Só qual dispositivo que é capaz de operar ou de me proteger contra sobrecorrente. Dispositivo seccionador, isso é uma definição que tem tanto em CA quanto em corrente contínua. Seccionador é uma chave, em linhas gerais, estou resumindo, tá? Porque isso é outra. É uma aula de terminologia. O seccionador, em linhas gerais, é um dispositivo mecânico que, quando na posição aberta, ele me garante que eu tenho uma distância suficiente de segurança de que eu possa trabalhar e fazer o contato seguro. Tá? Isso é uma seccionadora. A seccionadora, por definição, só opera sem carga. O dispositivo interruptor seccionador é uma seccionadora que também interrompe, que opera sob carga. Então, o que a norma está dizendo é o seguinte, olha, aí tem alguns locais que você é obrigado, no mínimo, que você é obrigado a operar com carga. Você não pode operar sem carga. É isso que a norma está querendo dizer, tá? Ney, repara o seguinte, eu tenho que ter um dispositivo que me garanta o seccionamento com ou sem carga, depende da situação, tá? Tem toda uma novela para gente explicar isso aí, tá? Ou junto do equipamento ou adjacente ao equipamento. Eu tenho uma regrinha para isso. Se tem dentro do equipamento e ele já atende às condições que eu preciso que atenda a normativa, eu não preciso de seccionamento adjacente, tá? Se ele me atender às condições. Nem todos atendem. Quem que atende?
Eu não vou falar isso aqui não, porque vai ficar gravado, vai dar complicação, tá? Mas, por exemplo, a ProAlto, tá? Eu fiz um artigo técnico para elas, para eles, eu não sei quando eles vão disponibilizar esse artigo técnico, né? Que eu estou explicando quando e onde e como eu analiso se meu inversor precisa ou não de uma string box externa, tá? Isso foi um trabalho feito para a ProAlto, ela vai divulgar esse trabalho. Eu não lembro se ela já botou no site dela ou se vai botar ainda. Essa semana eu vou estar com o pessoal lá no Fórum GD e aviso vocês. E por questões de contrato, né, eu tenho 3, 4 meses com eles que eu não posso publicar o artigo. Né? Daqui a 3 ou 4 meses eu também publico, tá? Maurício, fornecedor de kit. Quem tem que ficar atento não é o fornecedor de kit. Essa é a nossa briga, Maurício. Quem tem que ficar atento somos nós como integradores. A partir do momento que nós começarmos a reclamar que isso está errado, eu não quero isso, eu vou comprar em fulano, vou comprar em ciclano, eles vão ter que se adequar. Enquanto não tiver isso, não vai. Duas séries em diferentes MPPT, não. Se está em diferente MPPT, para mim são como se fosse inversores diferentes, distintos. Eles não têm comunicação sobre corrente reversa, não. Tá? Pronto, é quarta cerveja por sua conta, hein? Eliezer, acho que eu já te respondi lá embaixo. Fabiano, DPS, a gente tem alguns textos escritos no. A gente tem alguns textos escritos lá no blog, tá? Porque, na verdade, DPS, velho, é um assunto longo. A gente tem alguns textos meus escritos lá no blog e lá no site, tanto da Bracopel. Então, lá no blog, você tem tão meios antigos, tá? Eu preciso dar uma revisada nos artigos de DPS, está na hora de dar uma revisada, mas além dos meus artigos, tem artigos até mais densos do que isso, lá no site da Bracopel, abracopel.org, se não me falha a memória, é a Bracopel.org, ele está lá, tem alguns artigos do Sérgio Roberto Santos. Sérgio Roberto é um cara maravilhoso em DPS, foi ele, inclusive, que me deu treinamento de DPS, ele tem muito artigo de DPS escrito lá no próprio site da Bracopel, tá? Ele é bracopelense igual a gente. Ney, já te respondi as tuas perguntas, tá? Respondi anteriormente. Cássio, Márcio. A atualização do Prodist supra. Não, a atualização do Prodist tirou o DSV, né? O dispositivo de seccionamento visível. Nós estamos falando da parte interna, tá? Não, Ney, a seccionadora que indica a carga não está indicando que é subcarga. Para ser subcarga, ela tinha que ser interruptor seccionador. Eu vou conversar com o fabricante essa semana, então eu não vou dizer o nome. Mas tem fabricante que vende com a chave interna. A chave não é uma seccionadora, a chave é um interruptor. Ela abre subcarga, mas ela não me dá a condição de trabalho seguro. Ela está fora de norma. Eu preciso ter alguma coisa. Eu preciso ter alguma coisa para me garantir isso. Então, isso é um problema sério, isso é uma briga, tá? Quem eu posso adiantar que está dentro, que a chave atende as condições da seccionadora e interruptor, é a ABB. Da ABB está dentro. Você não assegura, você vai ter que. A tua forma de assegurar é equipotencialização, tá? O que você tem que fazer? Fazer todo mundo estar no mesmo potencial. Então, se eu tiver 800 volts e 800 volts, meti a mão em 2 pontos de 800 volts, eu fiquei com uma DDP enquanto de 0 volts, né? 800 menos 800. Então, a minha preocupação muito grande em proteção contra contato, contra choque, curto-circuito na parte de fotovoltaica, né? É equipotencialização. Seccionamento automático da alimentação, outras soluções que nós usamos em corrente alternada, eu não consigo ficar. Gabriel, se fez direito, sim. Com a proteção em si, sim. Você precisa se preocupar com todas as outras coisas, né? Se o teu cabeamento você dimensionou correto, né? Se o contato, se o borne está certinho, coisa do gênero, ok? Nuri, quarta vai ter cerveja, vão ter que beber quarta e quinta, que Thalita tá chorando a beça que ela só chega aí quinta-feira, gente. Não, Gabriel, se strings são diferentes em PPT, eles não estão em paralelo, tá? Pode ficar tranquilo. Posso seccionar o circuito CC sobrecarga desde que eu tenha um interruptor para seccionar a sobrecarga, ponto. Eu sou obrigado, inclusive, no inversor, próximo inversor, o geral do arranjo, ele tem que ser seccionar sobrecarga, tá?
Cerveja de torresmo, rapaz, tem tal da barriga de porco, um negócio desse que eu comi aí também, tá? Grande Tanuri. Não. Cláudio, a gente tem que usar DPS no lado de CC. O que eu falo num vídeo ou coisa do gênero é que eu não posso usar o DPS comum no lado de CC. Tá? A gente tem um webinário da Bracopel, onde a gente fala sobre um monte de coisa e toca nisso aí. Todos os webinários feitos com a Bracopel, em que eu fiz, é óbvio, né? Estão lá no site, lá no site, você tem lá no blog, você tem o espaço de oportunidade, você clica lá e você tem lá umas 3 ou 4 locais. Num dos locais lá é Mediateca. Na Mediateca você tem acesso a uns webinários que eu fiz. Eu não lembro se tem também do Edson e do João. Ney, o reforçador de cabeça eu não conheço, só olhando datasheet e coisa do gênero. Eduardo, de forma nenhuma você deve usar um DPS-CA no lado de corrente contínua. Por favor, não faça isso. Obrigatoriamente, o DPS não é nem um DPS só de CC, é um DPS apropriado para FV, um DPS que atenda a IEC 60643-31. Obrigatoriamente, senão tem risco de incêndio. Se você tiver uma oportunidade de ir aí a um dos eventos da Bracopel desse ano, nós temos 2 dias de eventos, né? E sobre DPS em fotovoltaica tem 2 palestras. Tem a palestra minha, falando pela DEM, pela ProAlto, e tem a palestra do Wagner, diretor da Clamper, falando dos DPS fotovoltaico da Clamper. A palestra do Wagner, de acordo com as fontes, foi maravilhosa e mais técnica, muito melhor do que a minha, ok? Não, Gabriel, eu não tenho recomendação de colocar um string box a cada 10 metros, não. A recomendação é o seguinte, tá? O DPS, vamos mandar que eu botei um DPS, eu botei um string box do lado do inversor, tá? Eu botei um DPS próximo ao inversor. Se o meu módulo, e sempre tá, né? Tiver mais do que 10 metros desse DPS, eu preciso de um outro DPS próximo ao inversor para fazer a proteção. É isso que a gente tem que tratar, tá? Obrigado, grande Álvaro. Depois do Trafa é uma outra aula, é uma outra discussão, isso é CA, Bruno. E aí a gente, cara, eu vou falar aí, ainda vamos levar umas 2 horas. Isso pode ser um outro webinário que pode marcar, sem problema nenhum, tá? Márcio, tá na agenda da Bracopel, bracopel.org, já tem lá, circulou hoje. O que eu posso dizer que eu sei de cabeça, mês que vem nós estamos em Curitiba, março nós estamos em Curitiba, abril nós estamos em Salvador, lá com meu amigo Alcides. Em maio nós estamos no Rio Grande do Sul. Em julho, na Cidade Maravilhosa e mais algum lugar que eu não lembro onde é que é. Esse DPS, bom, o fusível específico você acha nas melhores casas de materiais fotovoltaicos, mas você vai achar esse fusível na ProAlto, eu não sei se a CIS e a Aldo vão te vender o fusível separado, eu realmente não sei, mas devem vender. Os DPS específicos para fotovoltaica, você vai encontrar aí a própria ProAlto, que já vende com a string DEN, pode te vender avulso. Você tem que ver quem fornece, né, quais são as distribuidoras da Clamper, eu não sei, não perguntei ao Wagner. E uma série de distribuidores também vendem aí o seu DPS. Eu sou um pouquinho preocupado com a qualidade de alguns, tá? Eu sou um pouquinho mais restritivo aí no que a gente usa de fotovoltaico, mas a princípio qualquer um que atenda, e você sempre pode, né, comprar no Mercado Livre, portal, coisa do gênero. Eu gosto menos ainda dessa solução com fotovoltaica, tá? O que mais, pessoal? Vamos? Todos sobreviveram? Aí o negócio. Bom, assim, nossa, eu falei 2 horas e 20, hein, gente? Nossa, como eu falo, Ave Maria. Bom, agradecer a todo mundo. Durante a semana aí, né? A gente vai mandar um e-mail, né? A gente tem a lista de todo mundo que participou. Eu vou mandar um e-mail com uma fichinha, né? O link de um formulário para avaliação do webinário. Isso é importante para a gente também, para ver os pontos que a gente precisa melhorar para o próximo. E quem devolver aí assinado vai receber por e-mail aí as apresentações também, o PowerPoint e o print aí em PDF desses meus rabiscos aí, se é que vocês vão entender, meus rabiscos. E em breve aí esse webinário vai estar disponibilizado também lá no nosso canal do YouTube.
Ok? Pessoal, muito obrigado, agradeço aí pela paciência de todos. Sim, Geraldo, a Clamper acabou de lançar um DPS solar, tá? Foi apresentado lá no nosso evento da Bracopel, ok? Bom, pessoal, vou terminar aqui, dar o off aqui. Boa noite a todos. Pessoal aí que vai estar essa semana no Fórum GD, eu estou lá quarta e quinta no Fórum GD, sexta e sábado estou dando um curso, e quarta-feira nós temos aí um encontro aí com os ex-alunos, que não são só os ex-alunos, vamos tomar uma cachaça boa lá em BH, por conta do meu amigo Alcides. Alcides, está tudo contigo. Falou? Pessoal, vou encerrar aqui, hein? Muito obrigado a todos, uma boa noite.